Natália, hoje socióloga, participou de muitos movimentos estudantis na época de faculdade e presenciou como as manifestações deram voz a diversos alunos em demandas que vão desde a estrutura física das instituições de ensino até questões sociais e de integridade do estudante. A gente teve um processo também de escrever a ouvidoria da UFMG hoje em dia, que é pensando aí, né, como acolher esses casos de assédio, de racismo que podem acontecer dentro do campus, né? Como pensar também ações educativas. Então, acredito que isso foi bastante importante. Quando a gente era do DCE também, a gente lutou contra a portaria 034, que era uma portaria da UFMG que impedia festas no campus. Então, a gente foi discutir o que seriam essas festas no campus, né? A gente foi conversar sobre como era importante fomentar a cultura também nesse espaço universitário e construímos a primeira virada cultural aí de universidades do país e foi muito interessante, onde os próprios estudantes da UFMG mostravam aí as suas artes. 28 de março marca o Dia Nacional de Lutas de Estudantes Brasileiros. A data surgiu pelo fato que, durante o regime militar, no Rio de Janeiro, um estudante de 18 anos foi assassinado durante uma manifestação pelo preço alto de refeições no restaurante da cidade. Desde então, atuar nesses movimentos tem se mostrado uma estratégia efetiva para garantir que mudanças ocorram na educação de modo geral, que melhorias sejam feitas e que a classe estudantil seja ouvida. Todos esses movimentos, buscam justamente integrar essas lutas sociais históricas dos jovens, Agora, por exemplo, na nossa atual cronologia, há pouco mais de 2 semanas nós tivemos a luta lá dos estudantes lá no estado de São Paulo, em Minas Gerais, em vários outros estados da federação, a respeito da revogação do ensino médio. Do novo ensino médio, que foi imposto pelo governo, mas que os próprios estudantes estão vendo que não é uma realidade adaptável à Base Nacional Curricular Comum e muitos estão trabalhando por essas revogações. Então, a melhoria escolar, a melhoria na alimentação, menos alunos em sala de aula, uma melhoria no material didático, a valorização do próprio profissional. Quando a gente pensa de entrar, a gente precisa também pensar como permanecer, como essa estudante sai formado dessa universidade e também é absorvido pelo mercado de trabalho e sai formado não só para exercer uma profissão, mas formado enquanto ser humano. E quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar, como que é o bandejão? Qual é o preço do bandejão? Tem acesso à alimentação, esses estudantes? Tem acesso a bolsas com que eles possam trabalhar em projetos de extensão, de pesquisa e a moradia universitária. Que a gente está falando, por exemplo, de como que a gente consegue trazer esse estudante, por exemplo, que é do interior ou que é de outro estado e vai fazer a faculdade em outro estado, como é que ele permanece? Consequência também de se atuar nesses movimentos é manter essa mesma voz ativa para além do ambiente escolar e acadêmico, em quaisquer reivindicações de direitos humanos. A juventude é a base de uma nação desenvolvida, Nós vemos, por exemplo, na França agora, as grandes manifestações que estão tendo lá por causa da reforma trabalhista, por causa da reforma da Previdência. Na Alemanha essa semana está tendo, na Ucrânia, houve várias manifestações, aqui no Brasil em 2013, em 2016, em 2018, agora recentemente em 2020, em 2022, tudo com base na juventude. Então, esse clamor, essa voz da juventude, ela demonstra o quanto que a própria juventude tem fome de mudanças, Porque ser jovem é justamente ter esse foco na mudança, na melhoria, porque, afinal de contas, o futuro é inteiramente deles, E não é difícil integrar algum desses grupos. A pessoa interessada pode começar com grupos pequenos nas escolas e até procurar orientação na União Nacional dos Estudantes por meio do site da instituição ou até das redes sociais. Se organize. E como se organiza? A gente se organiza, a gente junta um grupinho na escola ou no bairro,
né, como um todo, a gente pode se organizar na sociedade. E pensando dentro dessa lógica do movimento estudantil, junta seu grupinho, funda o seu grêmio escolar, ou reativa o grêmio, né, procura a União Nacional dos Estudantes. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, né, essa instância nacional, e ela tem suas representações estaduais, como a UEE, essa União Estadual dos Estudantes. Dá uma olhada no site da UNE, o Instagram, dá uma olhada nas pautas, vê como que vocês podem entrar em contato.